Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. A nossa proposta é trazer a cada semana um programa de debates ou entrevistas em que abordaremos os mais diversos assuntos. Toda semana traremos aqui na nossa sala de conversa um ou mais profissionais para falar sobre política, economia, saúde, educação, transportes, segurança e quantos assuntos possam interessar ao nosso telespectador. Difícil escutar um programa de rádio na cidade, no dia de hoje, sem que apareça uma denúncia sobre atendimento médico nas redes municipais e estadual de saúde. Para falar sobre o assunto, vamos trazer aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Bosco Valadares, que vai falar sobre esses problemas e as possíveis soluções. Bosco, boa noite. Qual a função do Conselho Municipal de Saúde? Boa noite, Luiz Gonzaga. Boa noite, telespectadores da TV Sol, da sala de conversa. A função do Conselho Municipal de Saúde é o controle social da política pública de saúde. Ele tem essa característica, né, de fazer o controle social da política pública com sua composição, né, que são os conselheiros municipais de saúde, ou estadual ou nacional de saúde, dependendo do item federado, de tal forma que essa é a função do Conselho Municipal de Saúde, fazer o controle da política pública, discutindo suas problemáticas e direcionando as soluções para a resolutividade das mesmas. Quantos são os conselheiros a nível municipal? Como é que eles são escolhidos ou indicados? O conselho ele é formado por 20 conselheiros titulares e 20 conselheiros suplentes, né? A indicação desses conselheiros se dá através da sociedade civil organizada, que é a parte de usuários, de 50% da composição desse conselho, no número de 10. A outra restante, os outros 50%, vem da parte governamental, 25%, da parte prestador de serviço, 25%, e do trabalhador, 25%. Formando assim os outros 50%. Lembrando que 25% é a composição de governo e prestador. E os outros 25% se dá com o segmento de trabalhador, né? Então, fazendo assim 100% da composição do conselho. São esses 4 segmentos. Na verdade, são 3. Por quê? Porque prestador e governo é uma coisa só. Trabalhador é uma e usuário é outra. Quem são os atuais conselheiros e quem os indicou no caso específico de Patos? Os conselheiros de saúde, nós temos uma composição de 20 conselheiros que vai da mesa diretora na sua formação de 4 e os outros 16. Aí eu quero distribuir por segmento. Por exemplo, os usuários. Quem são os conselheiros usuários de Patos? As associações de moradores, que indicam 4 conselheiros, né, através da UAC, os sindicatos que indicam mais 4 conselheiros na composição de trabalhador, o GIASP indica os seus 2 membros, que é no segmento de usuário, o segmento religioso, Igreja Católica e Evangélica, indica os seus 2 membros, e assim sucessivamente. Nós temos a Associação dos Ostomizados de Patos, que indica seus 2 membros. A APAI é também uma entidade que compõe o Conselho Municipal de Saúde, indicando sua representação. E no segmento prestador de serviço e governo, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, o 6º Núcleo Regional de Saúde, que é a 6ª Gerência Regional de Saúde, melhor dizendo, a o FCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, que indica também seu representante. Ou seja, o Conselho Municipal de Saúde de Patos, mesmo sendo um conselho municipal, ele tem a representação dos 3 níveis de governo, né? É um conselho muito representativo,
porque nós temos a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a gestão estadual através da Gerência Regional de Saúde e a UFCG, que representa o Ministério da Saúde, no caso o Governo Federal, aqui em nossa cidade. Então, esta é a composição do Conselho Municipal de Saúde. Lembrando que os usuários são 50% dessa composição. Os usuários, quem são esse segmento de usuário? Quem representa essa sociedade civil organizada? Movimento comunitário, religioso, associações como a APAI, associações de doentes com patologia, como os ostomizados, e assim sucessivamente. Como é a atuação do Conselho aqui a nível municipal? O que é que ele faz realmente? O Conselho Municipal de Saúde de Patos se reúne extraordinariamente, se precisar, e ordinariamente. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde são reuniões abertas à população. Elas acontecem na última quinta-feira de cada mês, isso é regimental. O Conselho tem um regimento interno que disciplina todos esse funcionamento. Nós temos uma sede própria do Conselho Municipal de Saúde, própria, que eu digo, de funcionamento, né? Porque fica lá na Praça Edivaldo Mota, número 69, vizinho ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patos, que é o CIFEM, e o funcionamento do Conselho é nos 2 expedientes, manhã e tarde, ao público. Também temos um telefone, né, de interação com esse usuário do município de Patos, para que o usuário possa ter um canal de diálogo direto com o Conselho nas suas reivindicações, nas suas denúncias e nas suas propostas. Quer dizer que existe no Conselho um plantão para recebimento de denúncias? Um plantão no funcionamento diário, né? Plantão que vai 8 horas diárias, no turno manhã e tarde, né? Com os funcionários, tem a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde funciona, que isso é um cargo indicado, não é indicado, mas é um funcionário da gestão municipal. Essa regra é geral, tanto para o Conselho Municipal de Saúde, como para os Conselhos Estaduais e Nacional de Saúde, de tal forma que o Conselho funciona plenamente de segunda a sextas, em horários comerciais, podemos dizer assim, mesmo sendo um item público, mas funciona manhã e tarde, de segunda a sexta. Os conselheiros participam desse plantão ou só os funcionários é que participam do plantão? Os conselheiros participam dos plantões quando tem, por exemplo, projetos a ser analisados, né, pelos conselheiros, visitas a algumas unidades de saúde, seja hospitalar, atenção básica ou na própria rede como toda. E também quando vai discutir, quando tem algum plano, como o Plano Municipal de Saúde, como algum projeto de implantação de serviço da saúde pública de Patos, por exemplo, do CAPS, da rede CAPS, do NASF. Então os conselheiros são chamados a se reunir. Isso fica a cargo da Comissão de Fiscalização e Finanças do Conselho Municipal de Saúde. Também temos a Comissão de Jurídica do Conselho e temos também agora a CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, né? Todas essas comissões funcionam no Conselho e os conselheiros são chamados a fazer esse trabalho quando o plenário decide que tal projeto tem que ser analisado por estas comissões. No caso de haver uma denúncia, é feita uma verificação pelos conselheiros ou são os funcionários do Conselho que fazem essa verificação dessa denúncia para ver se realmente ocorre aquilo que está sendo denunciado? Os canais de denúncia são o presencial do usuário na sede do Conselho, fazendo essa denúncia por escrito ou verbalmente, e também por telefone. Quem recebe é essa Secretaria Executiva do Conselho, mas passa para os conselheiros. Quem vai averiguar aí logo, quem faz todo um apanhado, todo o levantamento da situação da denúncia propriamente dita à Secretaria Executiva do Conselho, são os conselheiros. Só os conselheiros que têm essa prerrogativa de
de fazer esse trabalho de fiscalização e de controle do funcionamento da política pública de saúde. Não os funcionários técnicos são meramente para burocráticos fazer o funcionamento da sede, realmente propriamente dito. De tal forma que os conselheiros, essa prerrogativa de fiscalizar, de fechar relatórios de fiscalização, de análise de gastos da saúde, das prestações de conta, do gerenciamento matricial do funcionamento da saúde, os conselheiros. Agora me diga uma coisa, no caso de haver uma denúncia, qual é vamos dizer assim, a tramitação dessa denúncia? É imediatamente feita uma verificação, é colocado para uma reunião para depois partir para fazer a verificação? Como é feita essa verificação das denúncias? A denúncia as denúncias têm um grau, né? Se elas forem de grau muito agressivo à cidadania do usuário, aí os conselheiros são acionados pela Secretaria Executiva do Conselho para já cair em campo e tentar solucionar. Exemplo, as questões das mortes da maternidade peregrina. Nós temos uma comissão que ela é acionada imediatamente pela Secretaria Executiva do Conselho, que vai em loco averiguar, ouvir todas as partes, que vai desde as parturientes, a família dessa parturienta, ao corpo clínico da maternidade peregrina filho, para que possamos sim fechar um relatório de análise para o plenário do Conselho e para as autoridades inerentes àquela denúncia, para eles agirem imediatamente. A denúncia que pode ser esperada, por exemplo, de um serviço de saúde que não está funcionando, que está precisando por exemplo, uma cadeira de dentista que está quebrada, aí sim a gente apresenta essa denúncia no plenário, nas reuniões ordinárias, ou se necessitar, convoca uma extraordinária urgentemente para que os conselheiros possam analisar o grau e já agir juntamente com a gestão para que a solução do problema seja de imediato. Porque vale salientar, o Conselho ele tem a participação constante, aliás, a gestão é conselheira de saúde, né? Não é um conselho só de sociedade civil organizada. A gestão, que é quem gera os recursos da saúde, e Patos é pleno de sistema de saúde, né? Ou seja, para você ter uma ideia, os recursos dos hospitais, né, da maternidade Peregrino Filho, do Hospital Regional e do Infantil, cai no Fundo Municipal de Saúde. Quem repassa para os hospitais é o Fundo Municipal de Saúde, é o gestor municipal. Que então, o maior volume de recursos é justamente desse Fundo Municipal de Saúde. Exato, da alta e média complexidade que vai para eles. De tal forma que eu acho que é importante esse funcionamento do Conselho para dar visibilidade às ações dos usuários. No próximo bloco, nós vamos saber como estão funcionando a rede municipal, estadual de saúde aqui na cidade de Patos. Voltamos para a nossa sala de conversa, onde estamos entrevistando João Bosco Valadares, atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bosco, quais são os problemas mais comuns encontrados nos postos médicos do município? Luiz, nós temos uma problemática de estrutura, né? Nós temos uma falha nesse aspecto aí, que é os insumos para se fazer saúde, né? Sabemos que o serviço de saúde, os insumos do serviço de saúde são muito caros, né? Então é preciso um planejamento de execução e orçamentário para que as coisas não faltem vamos dizer, o mais complexo. Mas para você ter uma ideia, nós estamos faltando até luvas, até receituários nós temos falta nas unidades básicas de saúde. Então é um completo, vamos dizer assim, uma ineficiência de gestão, porque a gente chegar a um ponto de faltar luva, receituário,
que é o básico do básico do serviço de saúde, já complica. De tal forma que o Conselho tem apurado essas questões, tem encaminhado para a gestão, tem feito relatórios para os Ministérios Públicos Estadual e Federal, e nós estamos aí fazendo essas discussões no Conselho Municipal de Saúde para que nós possamos avançar e não termos essa problemática. Um dos gargalos também do setor de saúde hoje em Patos é que, na falta de planejamento, nós temos um gasto orçamentário de saúde, 70% dos recursos da saúde está indo para pessoal. Isso a gente classifica como uma falha no planejamento da política de servidor, que não é para chegar a esse ponto. Se você está gastando 70% com só servidor, só com o pagamento a servidores, os insumos vai faltar o básico, sem dúvida nenhuma. Talvez seja justamente esse o problema. Esse é o gargalo, não tem o que discutir. Então a gestão tem que ver como solucionar essa questão, né? Dentro de um planejamento de pessoal e também orçamentário, para que os insumos não faltem, o básico não falte. Sabemos que a atenção básica, ela e os PSF, ela a finalidade desse programa, dessa estratégia, melhor dizendo, é garantir a qualidade de saúde da comunidade, né? A prevenção de saúde da comunidade e, assim, trazer qualidade de vida para as pessoas. Se nós temos uma atenção básica deficitária, nós vamos piorar a qualidade de vida das pessoas e a saúde física delas, de tal forma que não se pode faltar esses insumos, e os gargalos têm sido esses. Por outro lado, também essa deixa do gasto com o pessoal está sendo mal gasto. Você, praticamente todo mês você está vendo servidores na rua solicitando salários em dias, salários que estão atrasados, denunciando salários que estão atrasados, a problemática das datas básicas, que é preciso uma discussão tremenda para chegar a um acordo de um aumento salarial para as categorias, mas tudo isso é causado, repito, por planejamento orçamentário e de gestão. Uma das reclamações recorrentes é a falta de médicos e dentistas. Procede essa reclamação? É comum? Como é essa situação? Olha, depois dos concursos feitos pela gestão, a questão não é falta de profissional, a questão é o cumprimento da carga horária por estes profissionais, né? Nós temos profissionais que chegam para trabalhar de 7 horas da manhã e 7h30 não estão mais nas unidades básicas de saúde, quando eles têm que cumprir uma carga horária de 8 horas diárias, 4 horas de manhã e 4 à tarde. Todos eles, Bosco? Ou aqui tem uns profissionais que cumprem jornada de 8, outros cumprem jornada de 4? Não, todos eles, os profissionais lotados nas unidades básicas de saúde da família, têm uma carga horária de 8 horas diárias. Para 5 dias da semana? Para 5 dias das semanas, né? Quem são os profissionais que têm uma carga reduzida? São os profissionais também de saúde da família, mas do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E quem são esses profissionais? São serviço social, né? O assistente social, psicólogo, o fisioterapeuta e o que cuida da questão da alimentação dos idosos, que é o nutricionista. De tal forma que esses têm uma carga diferenciada. No caso do assistente social, inclusive já tem lei federal dizendo a carga horária dele só pode ser 30 horas semanais. Os outros estão lutando por isso aí. De tal forma, assim como os enfermeiros, você tem João Pessoa, que é ente público municipal, já adotou a norma de 30 horas semanais para os enfermeiros. São 6 horas diárias. Exato. De tal forma que aqui em Patos nós temos os agentes comunitários de saúde e de endemias que trabalham 6 horas diárias. Por quê? No caso aí dos agentes comunitários de saúde, porque nós trabalhamos, e melhor dizendo, vivemos numa cidade
de um sol causticante como esse, você botar um trabalhador para trabalhar em determinadas horas aqui de Patos, pela temperatura que nós vamos causar um dano nocivo à saúde desse trabalhador. Então, pra você ter uma ideia, Patos foi a pioneira nesse processo de trabalho do agente comunitário de saúde de endemias, e aí outras cidades pegaram como exemplo essa flexibilização do horário dos agentes comunitários de saúde de endemias, como Teresina, que tem altas temperaturas, Cuiabá, que tem altas temperaturas. Então lá também, a exemplo, repito, foi um exemplo de Patos que eles adotaram lá para... Redução do horário. Porque nós trabalhamos, o movimento aqui em Patos dos agentes comunitários de saúde é interligado nacionalmente, tem uma organização fantástica, basta dizer que eles já mexeram na Constituição Federal por 2 vezes, os agentes comunitários de saúde e endemias têm uma mobilização, eles são exemplos para os outros profissionais dessa luta, porque é preciso entender o seguinte, Luiz, o Sistema Único de Saúde ele está subfinanciado pelo ente que mais arrecada neste país, que é o governo federal, de tal forma que os estados e os municípios, por exemplo, o município tem que colocar 15% das suas receitas líquidas no Fundo Municipal de Saúde. Nenhum município coloca isso, estão colocando de 20%, tem município aí colocando até 25% do que arrecada. Por quê? Porque o ente federado que mais arrecada, que é a União, não coloca nem 4% de suas receitas líquidas no orçamento da saúde. Então, gera esse descompasso de gasto com saúde. Por isso que eu digo, o SUS, ele é o melhor plano de saúde pública do mundo. Você tem um sistema que atende do Iapoque ao Chuí e atende todos os brasileiros, né? É fantástico. A proposta não tem melhor, não. Agora, tem que ter financiamento para isso. E ele é tripartite, ou seja, ele tem que ser um financiamento único. Único no sentido de o gasto ser orçamentário pelo Estado, pela União e pelos municípios. E esses entes federativos, principalmente a União, sonega a participação dela. Eu acho que você acompanhou a regulamentação da emenda constitucional 29, que definia o que era gasto em saúde. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos governos dos estados por aí afora que estavam computando gasto em saúde, o que a companhia de saneamento básico faz, os gastos que ela tinha. Não é, né? Esgotamento sanitário é um gasto que vai trazer benefício à saúde da população, mas ele não pode ser computado como gastos em saúde, correto? Gasto em saúde ele tem que ser nas ações e serviços em saúde. É o PSF, é o hospital, é a UPA, os exames clínicos, a rede CAPS, é o NAS, enfim, todas essas ações e serviços de saúde. Não pode você fazer um esgotamento sanitário da cidade de Patos e botar como isso foi gasto de saúde. Não é. Repito, ele traz qualidade de vida para a população, mas ele não pode ser computado como gasto de saúde. E nós tínhamos estados e municípios até fazendo isso. Então a regulamentação da emenda constitucional 29 veio para otimizar isso. Ou seja, gasto de saúde é isto. O que é que acontece? Na emenda constitucional, o Movimento Social em Saúde solicitou que o governo federal, a União, que é o ente que mais arrecada, colocasse 10% do produto interno bruto, que é o PIB, de tudo que ela arrecada no Fundo Nacional de Saúde para ser distribuído com os demais entes, que é quem realmente faz a execução da política pública de saúde, estados e municípios. Ela vetou isso. E é por isso que nós estamos vivendo o caos que a saúde do Brasil está vivendo hoje, por aí afora, no Rio de Janeiro, você viu agora recentemente, aquilo é subfinanciamento, aquilo não é outra coisa não. E o Rio é um espelho do que acontece no resto do país. Perfeito, porque a rede está instalada. Quantos hospitais públicos o Rio de Janeiro não tem? Quantas UPAs? Para mim parece lá que tem 8 UPAs só na cidade do Rio de Janeiro. Bom, mas não tem financiamento. É culpa do governo federal, má gestão dos recursos da saúde, do Ministério da Saúde, por parte da União,
que sobrecarrega os orçamentos dos estados e dos municípios. Bosco, agora você falou aí na questão de o médico chegar às 7 horas e 7h30 sair. Para isso aí, que providências têm sido tomadas? A nível de Patos, e aliás de toda a jurisprudência do Ministério Público Federal, nós temos agora uma norma do Ministério Público Federal, a implantação do ponto eletrônico, né? Esperamos que a resolutividade dessa problemática seja com o ponto eletrônico, ou seja, ele tem que cumprir o horário, ele tem que estar lá de 7 da manhã para botar a biometria dele lá no ponto eletrônico, e de 11 e assim sucessivamente. Agora vai ter que ter uma fiscalização para isso, porque ele pode muito bem chegar de manhã, passar lá o ponto e só voltar meio-dia para passar o ponto de novo, né? Como acontece em muita repartição pública. Sem gerenciamento, essa questão aí, com certeza, vamos dizer, vai ficar ao Deus dará. Porque se eu não tenho gerenciamento, e o problema, Luiz, da gestão pública de saúde, dos serviços, ações de serviço de saúde, é gerenciamento. Se eu tenho 42 unidades básicas de saúde e não tenho um diretor daquela unidade, em cada unidade um diretor para todas essas questões de insumo, de funcionamento do corpo profissional dessa unidade, do que está faltando, vamos dizer, do problema do cano que está quebrado lá na cadeira do dentista que está quebrada, do computador que deu problema, alguém para fazer isso, essa tarefa não pode ser atribuída aos profissionais que vão fazer ações de serviço de saúde, correto? Tem que ter alguém. E a gente já colocou isso enquanto conselho para a gestão, de que é preciso ter um gerenciamento mais próximo ao serviço, ou seja, que cada unidade de saúde tem o seu diretor, para todas essas questões ser resolvidas em tempo hábil, e não o profissional, o agente comunitário de saúde que está lá visitando Dona Maria, saia da sua micro-área para vir na secretaria para pedir folha para a ficha de visita domiciliar. Isso não tem sentido, correto? Então, essas questões que também partem para que a gestão tenha um bom funcionamento nas ações de serviço de saúde. Bem, daqui a pouco a gente vai abordar a questão do funcionamento de alguns desses equipamentos da saúde na cidade de Patos. Voltamos a conversar com Bosco Valadares, atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, sobre a questão da saúde na cidade de Patos. Bosco, como é que tem funcionado o SAMU? O SAMU é um programa que foi implantado nos últimos anos, que eu digo foi a maior inovação do Sistema Único de Saúde nos últimos anos, né? Que nós tínhamos nesse contexto, era terrível a ação e serviço de saúde para socorrer vítimas de acidentes, enfim. E nós não tínhamos, né? Nós tínhamos as ambulâncias dos hospitais e, enfim, era um caos. De tal forma que quando o SAMU foi implantado, deu um salto de qualidade nessa ação e serviço de saúde fantástico, né? Eu digo sempre que o SAMU, se você tiver algum cidadão de Patos, tiver plano privado de saúde e se acidentar nas ruas de Patos, eu desafio a ambulância do plano de saúde dele vir socorrer. Mas o SAMU vem, e é SUS. E é isso que as pessoas precisam entender. O Sistema Único de Saúde é a maior conquista do povo brasileiro em termos de política pública. De tal forma que é preciso a gente valorizar e cuidar desse Sistema Único de Saúde. E quem deve fazer isso é a sociedade civil organizada como um toda. E aí, quando eu digo, vale salientar que isso passa pelos todos os segmentos da saúde: usuário, trabalhador, gestão e prestador de serviço. Temos que zelar por este SUS que é nosso, porque eu digo que um sistema que por dentro dele diariamente passa 1 milhão de usuários,
É fantástico. Eu pergunto, se não existisse o SUS, esse 1 milhão de usuários, quem os ia socorrer? Fica a interrogação. De tal forma que o SAMU é uma das outras maravilhas do SUS, que as pessoas precisam entender. O SUS não é só aquelas filas horríveis e pacientes deitados em macas em hospitais por esse país. Porque quando acontece aquilo ali, aquilo é mal gestão da unidade hospitalar ou do governo que é responsável por aquilo ali. Mas se você for olhar, o Sistema Único de Saúde, o brasileiro, ele tem o melhor plano de combate à AIDS do mundo. Ele tem o melhor plano de cirurgias cardíacas do mundo. E o melhor plano de cobertura vacinal pública do mundo. Então, é fantástico. De tal forma que o SAMU, voltando ao SAMU, aqui em Patos, a problemática dele está sendo luz. Aí eu volto lá atrás ao subfinanciamento. O Ministério da Saúde, o próprio regra do SAMU preconiza isso, que a cada determinado tempo as ambulâncias, todas elas têm que ser trocadas. Substituídas, né? Vem novas e recolhe as antigas. E Patos está sofrendo com isso, porque o Ministério não está fazendo essa reposição dessa frota, que é essencial, porque você tem um serviço desse constantemente pelas ruas, né? E vale salientar que o SAMU de Patos, ele é regional. Essas bases que tem nas cidades aqui próximas pertencem a Patos, né? O sistema é regulado a partir de Patos. Então, assim, é uma área de abrangência muito grande para que a vida útil desse automóvel seja longa, né? Claro e evidente que vai ser um tempo muito pequeno para a vida longa desse automóvel. E isso não está acontecendo. Esse é um dos gargalos. Nós também temos problema na execução da ação e serviço. O Conselho atuou esse ano de 2015 em várias frentes e recebendo denúncias do mau atendimento aos usuários por parte do SAMU. Todos eles foram feitos relatórios, todos eles foram chamados à equipe do SAMU, o feito a ordem lá no Conselho, nas reuniões, e foram apresentadas justificativas, e nós esperamos que problemas como o que ocorreu não venham mais a ocorrer, né? Porque é lamentável, porque o direito de ser assistido é do usuário, né? O serviço não tem direito nenhum em negar a assistência, né? O usuário é o contrário, e inclusive está na Constituição Federal, de tal forma que nós temos o serviço e nós temos uma estrutura do SAMU em Patos que faz inveja a qualquer município desse país. E aí eu convido todos os telespectadores e o próprio âncora do programa, como Luiz Gonzaga, a visitar a sede do SAMU em Patos para averiguar o que eu estou dizendo. É uma estrutura, o auditório da sede do SAMU aqui em Patos é fantástico. Bom, mas não adianta ter tudo isso se na hora da assistência é falha. Correto? Então, essa é que é a questão, e a gente vem colocando isso para a gestão, para a coordenação do SAMU, de que o SAMU é a maior conquista dos últimos anos dos usuários do Sistema Único de Saúde. Bosco, me diga uma coisa, como é que estão funcionando os equipamentos estaduais, hospital regional, maternidade e hospital infantil, já que isso também faz parte vamos dizer assim, do âmbito de atuação de vocês? O Conselho Municipal de Saúde, nesse campo aí da política hospitalocêntrica estadual, que é gerenciado pelo Estado da Paraíba, aqui no município de Patos, nós também temos enfrentado vários problemas, né? Temos vários gargalos a ser resolvidos para que nós tenhamos
uma política de assistência na alta complexidade do sistema, que é a rede hospitalar, de excelência à população. Nós não temos, né? Vale salientar, qualquer pesquisa feita na cidade vai atestar o que eu estou colocando. Com algumas diferenças, né? Por exemplo, as denúncias dos usuários em relação ao hospital infantil são poucas. Nós não temos casos extremamente horríveis, complicados no hospital infantil. Já no regional, muitos, né? Que vai desde o próprio gerenciamento, a própria estrutura do Hospital Regional de Patos não suporta mais a população do qual ele atende, né? Patos atende naquele hospital usuários de quase 70 municípios. E isso coloca o funcionamento da unidade numa alta deficiência, né, para o atendimento. Mas aí eu atribuo isso à gestão mesmo, isso é gestão. Patos, por que é que Patos não, a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com a direção do hospital, a 6ª Gerência Regional de Saúde, já implantou em Patos o consórcio de saúde, né? Porque todos esses municípios recebem recursos para ter lá nos seus municípios serviço de alta e média complexidade. Patos tem uma rede instalada fantástica que tem, mas o usuário de Patos, quando precisa, não está sendo atendido. Vai concorrer com os das outras cidades. Vai concorrer com 70 municípios. E aí, quem sai perdendo nessa história? O usuário de Patos. Mas isso é falta de gestão em saúde. Porque nós resolveríamos isso dentro do plano de regionalização da saúde. Isso tem que ser resolvido, não pode continuar do jeito que está, né? Então nós esperamos que isso seja resolvido. O Conselho tem conversado e tem chamado a direção do Hospital Regional e a 6ª Gerência Regional de Saúde em suas reuniões, tem participado, a gente tem discutido protocolos, tem discutido a questão do próprio funcionamento da saúde. Outra coisa que tem que acontecer, o Hospital Regional de Patos não tem uma política de servidores concursados. A maioria lá, a grande maioria contratados, e eu não diria nem contratados, são codificados. Não existem, né? Para o Estado eles não existem. Então isso é um caos. Eu acho que o governo do Estado precisa urgentemente fazer um concurso público para o Estado da Paraíba, especificamente Patos, para a gente atuar mais nessa questão do regional e termos lá uma carreira de funcionários com carreira para a urgência e emergência que requer o Hospital Regional de Patos. Por outro lado, Luiz, na maternidade aí é o caos. É o caos porque nós do controle social não toleramos o que acontece na maternidade Peregrino Filho. Você tem uma unidade física que é do Estado, a maior e melhor estrutura de maternidade do interior do Nordeste. Pode comparar, não existe outra. Aí você pega aquilo e entrega à iniciativa privada. Passa para ela 2.800.000 reais para a gente ter o caos, para a gente ter gestante morrendo, criança morrendo, gestantes que chegam lá sem nenhuma condição de ter normal e o médico manda para casa porque vai até entrar em estado de parto normal para ela ter o parto normal. Ora, não pode continuar dessa forma. Nós temos uma rede básica instalada que os pré-natais das gestantes estão sendo feitas. Tem gestante que chega lá com 8 consultas de pré-natal, mas sem condições de ter normal o seu filho. No entanto, essa parturienta é voltada para casa, sem nenhum critério, porque há uma negligência médica no atendimento. Todos os casos que nós apuramos, e em 2015 nós tivemos muitos problemas na margem, inclusive teve uma vigília de mães que perderam seus filhos, né, seus recém-nascidos, por falta de atendimento médico
quando nós temos uma estrutura fantástica, que é a maternidade, um banco de leite ao lado. Quer dizer, não dá para entender esse gerenciamento. Ou seja, o governo do estado pegou a maternidade, privatizou a maternidade, entregou a uma ONG, uma OCIP, que gera esse recurso. Nós temos constantemente recebendo recursos dos funcionários ter 2, 3 meses de salário atrasado. Aliás, não faz poucos dias, há 10 dias, os médicos, todo o corpo clínico da maternidade greve. Bosco, agora me diga uma coisa, em São Paulo, por exemplo, esse sistema de terceirização funciona. Aqui você acha que seria melhor a gestão pública na maternidade, no caso da maternidade? Aliás, em todo o Brasil, esse caos que está no Rio de Janeiro é porque lá é entregue às OCIPs. É igual a maternidade. Esse caos que está no Rio de Janeiro hoje é porque todos os hospitais da rede estadual é entregue a empresas como a da maternidade, a Geri. E está lá o caos. Porque eu faço um comparativo. Se eu sou uma empresa, recebo 2.800.000 para gerir a maternidade. Sim, mas eu sou uma empresa não do setor saúde, eu sou uma empresa mercadológica. Eu quero lucro. Eu tenho que tirar meu lucro desse montante, eu vou começar a tirar do salário do funcionário, da falta de insumos e de uma série outra de coisas que mas a organização social não era para ter lucro. Mas a organização social é o nome de fantasia que se dá para que não seja. Era muito melhor entregar uma empresa privada, entregar a Unimed, que pelo menos atua no campo da saúde. Mas todos os históricos dessas empresas que vieram para cá, essa é a segunda que está aí, saíram de outros estados, pode olhar, com o volume de roubalheira do tamanho do mundo. Aliás, a primeira que saiu da maternidade, quem bancou as indenizações trabalhistas foi os cofres públicos, foi eu e foi você, como cidadão. Então isso é mau gerenciamento. Aí você tem o hospital infantil, que é do Estado, que é gerido pelo Estado, de tal forma que não temos problemas. Todo mês o salário é colocado de igual a folha do Estado. E por que não? Então, é aquela coisa, eu pegar o recurso de minha casa e dar ao vizinho para tomar de conta. Bosco, infelizmente, a gente tem uma limitação do tempo. Dava para a gente conversar ainda muito sobre essa questão. Em outra oportunidade, quem sabe. Muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa. Eu agradeço o espaço, agradeço a sala de conversa, a você, Luiz, a Sol TV, de tal forma que estamos aqui para contribuir com o controle social da política pública de saúde. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.